No programa Gestão Eficaz de hoje, nós vamos falar sobre sociedade. Você sabe que precauções tomar antes de abrir uma empresa, de formar uma sociedade? E o que deve incluir no seu contrato de sociedade? Para responder estas e outras questões, nós temos um especialista conosco aqui no estúdio. Está conosco o Dr. Jair Gevaerd. Olá, doutor, bem-vindo ao programa. Dr. Jair Gevaerd, advogado especialista em sociedades com título pelo IDLI de Roma, é mestre e doutor em Direito Societário e professor há mais de 15 anos. É autor dos livros Manual do Sócio, Tudo o que você precisa saber antes de iniciar ou terminar uma sociedade, da editora Ítala, e do Direito Societário, Teoria e Prática da Função, editado pela Gênesis Editora. Professor, para formar uma sociedade, nós precisamos, é óbvio, de um sócio. Como deve ser feita a escolha desse sócio? Basta ter uma afinidade pessoal com a pessoa, chamar o amigo, o vizinho? Como é feita essa escolha? Que antes de mais nada, é importante que aquele candidato a sócio, ou que aquele empreendedor, ele tenha uma reflexão muito séria sobre a necessidade ou sobre a conveniência, sobre a utilidade de se desenvolver aquela atividade acompanhado. Há algumas outras formas de estabelecer um negócio que não envolvem um vínculo tão empenhativo, Paula, como o vínculo de sociedade. O vínculo de sociedade, se nós fôssemos traçar um paralelo, estaria para uma relação afetiva como o vínculo de um casamento. Não é? Ora, a diferença é que a sociedade é mais difícil de ser encerrada que um casamento, né, professor? Às vezes a sociedade é com a própria esposa ou com o marido, o que torna as coisas muito mais complexas. Portanto, para responder a primeira parte da sua pergunta, não. Eu acho que não é conveniente pensar como primeira opção no amigo, no pai, na mãe, na esposa ou enfim, no marido. Eu penso que a impessoalidade no trato das questões societárias, ela possa, de início, te dar uma isenção maior para refletir com cautela sobre o perfil de sócio de que você precisa. Agora, antes de mais nada, a pergunta fundamental é: preciso de um sócio? Essa é a questão. E muitas vezes o que eu percebo é que não há uma necessidade de um sócio, há um anseio por um sócio. É mais conveniente desenvolver aquele caminho com alguém, é mais confortável, é mais confortante. E, na verdade, nessa escolha está escondida a minha inabilidade, a inabilidade daquele que vai estabelecer a sociedade, para tratar de certas questões de forma impessoal, objetiva, profissional e direta. O sócio muitas vezes me protege de um autoconhecimento que talvez esteja apontando para a inconveniência de, naquele momento, fazer aquele negócio. Percebe? Então eu acho perigoso o pai, a mãe, o irmão, a namorada. Professor, a partir do momento que já definimos se precisamos ou não de um sócio, quais são as próximas etapas antes de abrir uma empresa, de definir essa sociedade? Veja, a definição, se precisamos ou não do sócio, ela também vai depender, embora nós não tenhamos falado especificamente sobre isso, da necessidade de capital, que está diretamente ligada ao porte do empreendimento que será lançado no mercado. Não é? Então, eu diria que, antes de mais nada, veja se razões econômicas ou profissionais justificam essa escolha do outro sócio. Isto definido, é preciso que se entenda que a sociedade ela envolve uma preocupação constante com o cotidiano dos negócios e as valências que se negociam num contrato social, elas não são exatas. Não se está dividindo 4 por 2, percebe? Às vezes, uma vantagem que meu sócio poderá trazer para o negócio, ela é uma vantagem que, embora seja uma característica natural desse meu sócio, para mim, ela pode ser inestimável. Isso pode justificar que ele tenha uma participação maior, por exemplo, na divisão de lucros e resultados, embora o seu aporte econômico tenha sido menor. O que eu quero dizer com isso é que, a partir do momento que eu defino o negócio, que eu sei o tamanho do negócio, que eu sei por que é que eu preciso de um sócio, que eu tenho um mini projeto de investimento, eu preciso centrar a minha atenção no contrato social e nas suas cláusulas fundamentais. E as cláusulas fundamentais são, antes de mais nada, o aporte de capital, seja esse capital um capital sonante, seja dinheiro, seja pecúnia, seja esse capital alguma característica pessoal, vocacional dos sócios. Eu preciso me preocupar com as regras de formação de um fundo econômico do qual a sociedade possa se servir para continuar adiante, para funcionar no seu dia a dia. Eu tenho que me preocupar com fenômenos comuns do dia a dia que acontecem a todos os seres humanos, como a morte,
a separação, o divórcio, não é? O impedimento de um sócio, a mudança de ideia quanto à sociedade. Pode ser que um dos sócios resolva, a certa altura da empreita, mudar os seus rumos de vida e ele queira se retirar da sociedade. E aí é importante lembrar que retirar-se da sociedade é uma coisa, apurar os seus haveres nessa sociedade é outra. Porque se somos em 2 ou em 3, quando um desses sócios se retira, ele pode estar levando consigo 1/3 ou metade do capital. E como é que a sociedade vai funcionar a partir de então? Ou seja, a sociedade, embora seja um interesse privado na sua instituição, no momento em que ela começa a funcionar e que há toda uma coletividade que depende dela, até para o abastecimento de certos serviços, ela passa a ter um perfil público. E aí é necessário que os sócios, desde o início, percebam que eles não serão tão livres assim para deixar a empresa ou o contrato no momento que bem entendam. Será que esta não é uma cláusula que deva ser muito bem refletida no momento anterior do estabelecimento? Porque a partir do momento que nós estamos vivos, ninguém é totalmente livre. Mas se nós precisamos, em alguma medida, sermos escravos, o fundamental é que sejamos escravos daquela norma que nós mesmos tenhamos escolhido. Então, e esta norma, a qual nós nos escravizaremos no futuro, como modo de dizer, é o contrato social. Então, respondendo a sua pergunta, a partir do momento de definida a sociedade, vamos para a análise cuidadosa do contrato social. Que ótimo. Nós vamos conversar mais sobre o contrato, mas isso daqui a pouquinho agora vamos fazer no intervalo. E você que está nos assistindo, não saia daí, nós voltamos em 1 minuto. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos num mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar é preciso aprender o tempo todo. Pois a estação é tão diferente do que existe por aí que nem deveria ser chamada de escola. É mais do que isso. É uma experiência de vida. Aqui você não tem professores, mas facilitadores, sempre prontos a estimular o debate, a descoberta e o networking, que não é somente a troca de cartões, mas a troca de ideias. Desta forma, transforma cada minuto em um momento único. Walter Longo, líder do marketing nacional, assim se manifestou. Mas é a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer essa escola. E eu confesso a vocês que deu, ao mesmo tempo, 2 sentimentos bons: inveja e orgulho. Orgulho por ser brasileiro e inveja de ver uma obra tão grandiosa como essa feita em Curitiba. A gente separa normalmente as pessoas em 2 tipos de pessoas. As pessoas que pensam como Circo Garcia e as pessoas que pensam como Cirque du Soleil. Essa escola pensa como Cirque du Soleil. Essa escola pensa grandiosamente, né? Tem uma visão grandiosa dela. Então eu queria nada mais do que dar os parabéns a vocês, dizer que eu fiquei morrendo de inveja e morrendo de orgulho. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. Estou de volta hoje com o Dr. Jair Gevaerd conversando sobre sociedade. O Dr. Jair, que é autor do livro Manual do Sócio, livro editado pela editora Ítala. Doutor, falamos já sobre os contratos. Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre este assunto. O que a gente deve colocar nesse contrato, como estabelecer as cláusulas, o que deve constar ou não num contrato de sociedade? Perfeito. Veja, há uma coisa que não consta no contrato que é da maior importância, que refere ao comportamento dos sócios relativamente ao cotidiano da sociedade. Uma das questões interessantes sobre o direito, que apesar desta fúria regulamentar dos contratos, etc., todos querem regular tudo como se fosse possível, há alguns aspectos da vida humana que não são regulamentáveis, e um deles é justamente esse comportamento. Então é importante que se use a negociação do contrato, antes de mais nada, como um pretexto ético para a discussão da tolerabilidade, da tolerância de cada um dos sócios face ao outro. Então, a primeira vantagem de se discutir realmente um contrato e não de comprá-lo pronto numa assessoria contábil ou jurídica, é o de que a discussão, o amiudamento da discussão de cada uma das cláusulas vai permitir, por via oblíqua, que
eu me depare com alguns questionamentos, com algumas perguntas, e o meu sócio também. Então essa é a primeira proposta do livro, que através da leitura do livro, as pessoas se questionem quanto ao que constará em cada uma dessas cláusulas, porque haverá nessas cláusulas, haverá contratos prontos. Pode-se pegar um exemplo da sociedade do vizinho, de uma outra que deu certo, etc. Então é preciso que se perceba que esse é um engano. A mágica do contrato pronto, na verdade, ela esconde e evita que você tenha um salutar enfrentamento consigo mesmo na discussão de cada uma das cláusulas. Quanto mais customizado esse contrato, mais protegido o sócio será, atenderá às necessidades dessa sociedade. Para usar esse termo, que está muito em voga, essa customização que leva-me a lembrar, por exemplo, de veículos que as pessoas gostam tanto, motocicletas. Eu diria assim, tenha o mesmo cuidado com o seu contrato que você tem com a sua motocicleta, com o aparelhamento do seu carro, as rodas de magnésio, o som, etc. Escolha a melhor marca. E qual é a melhor marca da cláusula social? É aquela que melhor se molda à tua real natureza. Então há um enfrentamento de autoconhecimento aí. Então essa é uma preocupação que perpassa todo o contrato. Mas aí eu tenho outras cláusulas, que são cláusulas importantes, das quais nós já falamos um pouquinho na parte anterior. Mas a primeira delas é saber exatamente a questão econômica. E se é verdade que saco vazio não para em pé, como diz a sabedoria popular, uma sociedade sem capital também não funciona. Então essa ideia de que eu montarei uma sociedade, eu estabelecerei um negócio, que no ano seguinte eu estarei retirando lucros, ela é fantasiosa. É preciso que se estabeleça no contrato social e que os sócios estejam cientes de que por um determinado período de tempo, eles não poderão desfalcar recursos econômicos. Pelo contrário, talvez seja necessário estabelecer reservas de lucro para que essa sociedade seja recapitalizada ao longo do tempo. E isso é muito difícil de o sócio aceitar. Por quê? Porque você quer, além do seu salário, do seu prolabore, você quer retirar seus rendimentos. Não é? Então esta, por exemplo, é uma cláusula importante, se saber com que periodicidade, em que condições serão retirados os lucros, ou se será possível estabelecer as reservas. Em caso de estabelecer reservas, qual o percentual para o estabelecimento das reservas? Porque, Paula, eu não sei se você sabe, mas é possível, ao teor da legislação hoje, você estabelecer quórums diferenciados, percentuais diferenciados, para a decisão de cada um dos assuntos sociais. Então é possível que eu tenha 50% do capital e você tenha 50% do capital. Mas é possível também que eu possa ter certas decisões em que você participe com 70%. Do voto, e eu com 30%. Então não significa que eu tendo 50% de capital, eu decida por metade da empresa em todos os momentos? Não necessariamente. O que a lei veda, evidentemente, é você participar com 50% e em nenhuma decisão social você fazer valer os seus 50%. Né? Agora, isso obviamente seria um acobertamento de uma fraude, de uma sujeição de uma pessoa face à outra, o que não pode existir. Mas é possível que até um minoritário, por exemplo, um expert, um sujeito que traz consigo um conhecimento muito extraordinário sobre um determinado ramo do conhecimento humano, que é vital para a sociedade, que esse camarada entre com 20% do capital, mas em determinadas decisões técnicas, ele tenha 90%, ou tenha mais do que os 90%, que de uma certa forma, é até ilógico isso, mas é o poder de veto. Ou seja, ele pode vetar. Imagine uma escola, por exemplo, um instituto de ensino, em que você tenha sócios investidores e sócios técnicos, professores, e que esses sócios técnicos professores não tenham o mesmo montante de capital que os investidores. Mas é evidente que na matéria que diz respeito aos assuntos acadêmicos, à didática, aos cursos, esses sócios professores, eles devem ter a prevalência, compreende? Então, há mecanismos que a lei autoriza que permitem que os sócios possam fazer uma espécie de uma engenharia contratual que assista de forma ideal, que vá ao encontro de uma maneira ideal dos seus interesses, né? E para isso um profissional do direito treinado pode ajudar muito. Ajudar muito, com certeza. Professor, nós falamos no momento de abrir a sociedade, de escolher o sócio, e quando chega a hora de encerrar essa sociedade, que cuidados devem ser tomados?
Paula, é preciso que se entenda que, até como é referido nas Escrituras, no Velho Testamento, no livro do Eclesiastes, que tudo debaixo do sol tem começo, meio e fim. E as sociedades não são diferentes. É bem verdade que existem certas sociedades, e isso escapa a muitas pessoas, que se destinam a uma duração permanente. Por exemplo, uma sociedade que explora uma concessão de energia elétrica, ou de telefonia, ou de telecomunicações. Ora, essa sociedade não pode acabar quando acaba a duração da vida dos seus sócios. Então, tirando essas sociedades, que são, na verdade, exceção, o maior número das sociedades ela passa por períodos como os ciclos naturais que ocorrem, enfim, para todos e para tudo. Passa pela sua infância, pelo seu crescimento e, finalmente, ela é vencida. Isso tem que estar previsto, isso deve estar previsto no contrato. Seja o fim da sociedade pela impossibilidade de cumprir o seu objeto social, porque os meios, ou porque a tecnologia, ou porque o mercado já não a admite mais, já não se utiliza dela como no início, seja porque as pessoas, infelizmente, falecem, né? E muitas vezes são sócios administradores, são sócios que tinham uma posição protagonista na sociedade que falecem. Isto, além desses fenômenos naturais, às vezes ocorre a inaptidão, a impossibilidade de se continuar na sociedade pela intervenção, por exemplo, de uma terceira pessoa, mercê de uma partilha de bens, seja num inventário, seja num divórcio, seja na dissolução de uma união estável. De qualquer maneira, uma empresa pode continuar, sendo que talvez um sócio queira se retirar, é possível a empresa continuar existindo. Sem dúvida, ela pode, aliás, esse é o destino natural da empresa, que ela continue existindo. Agora, certas cautelas deverão ser tomadas nesse particular, e o contrato social é fundamental para que isso seja regulado de forma sensata. Que ótimo, nós vamos falar mais sobre esses assuntos daqui a pouquinho. Vamos fazer mais um intervalo. Você que está nos assistindo, não saia daí, a gente volta já já. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos num mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. Pois a estação é tão diferente do que existe por aí, que nem deveria ser chamada de escola. É mais do que isso. É uma experiência de vida. Aqui você não tem professores, mas facilitadores, sempre prontos a estimular o debate, a descoberta e o networking, que não é somente a troca de cartões, mas a troca de ideias. Desta forma, transforma cada minuto em um momento único. Walter Longo, líder do marketing nacional, assim se manifestou. Mas é a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer essa escola. E eu confesso a vocês que deu, ao mesmo tempo, dois sentimentos bons: inveja e orgulho. Né? Orgulho por ser brasileiro e inveja de ver uma obra tão grandiosa como essa feita em Curitiba. A gente separa normalmente as pessoas em dois tipos de pessoas: as pessoas que pensam como Circo Garcia e as pessoas que pensam como Cirque du Soleil. Essa escola pensa como Cirque du Soleil, essa escola pensa grandiosamente, né? Tem uma visão grandiosa dela. Então eu queria nada mais do que dar os parabéns a vocês, dizer que eu fiquei morrendo de inveja e morrendo de orgulho. Estação Business School, mais que um MBA, uma experiência de vida. Voltamos falando hoje sobre sociedade com o Dr. Jair Gevaerd, especialista no assunto. Dr. Jair, falamos sobre o término da sociedade. Como é feita a divisão das dívidas, dos bens, no momento que a pessoa está se retirando ou que a sociedade está sendo encerrada? Essa sua pergunta ela me leva a uma reflexão prévia quanto ao caráter empenhativo do compromisso societário. Como eu lhe disse, a partir do momento que nesse ambiente, que é um ambiente extremamente fluido do mercado, se estabelece um novo negócio, este negócio adquire uma vida própria, que não se confunde mais com a pessoa daqueles que o fundaram. Então é preciso que todos que vão
estabelecer um novo negócio através de uma sociedade, que eles tenham consciência de que a partir do momento em que essa sociedade ela enfuna suas velas e ganha o alto mar do mercado, esta sociedade não será simples terminá-la. Eu diria até a você, Paulo, que sob o ponto de vista contábil, considerando que você tem obrigações trabalhistas, obrigações fiscais, previdenciárias e tributárias, uma sociedade ela termina muito depois da sua morte. Ela só pode ser reputada, extinta, depois de um longo período que sucede ao fim propriamente das atividades. E é muito comum que se mantenha essa sociedade exclusivamente para cumprir essas obrigações que foram adquiridas ao longo da sua vida. Tá? Então, toda essa reflexão nos remete à importância da cláusula que regulamenta o exercício do direito de retirar lucros, de retirar valências. Eu diria a você, Paulo, que é preciso que o empreendedor, que o sócio, tenha muito cuidado quando ele trabalha mentalmente com essa ideia de retirar lucros de uma sociedade. O lucro de uma sociedade, o resultado de uma sociedade que vai para o sócio é apenas uma parte do lucro. Você tem a provisão para as despesas, você tem a provisão para um fundo de capital, você tem a provisão para os tributos, você tem a provisão para contingências, muitas vezes você tem situações que podem se transformar em passivo no futuro. Então é só lá no final que se terá um resultado líquido capaz de ser dividido entre os sócios. Quando uma sociedade termina, por alguma razão, seja pela morte do sócio, seja pela impossibilidade de cumprimento do seu fim social, seja, enfim, por qualquer outra razão, é muito difícil que se consiga ainda dividir coisas. Em geral, o que se divide nesse momento são responsabilidades. E essas responsabilidades, num capitalismo moderno, como é o capitalismo brasileiro, ao contrário do que acontecia no passado, elas podem ser tão sérias que inviabilizem até futuros negócios daqueles sócios. Porque tudo funciona com base num único CPF que identifica o cidadão perante os órgãos do Estado, muitas vezes os órgãos tributários, os órgãos de controle, enfim, da atividade financeira e da atividade econômica dessa pessoa. Então eu diria assim, ao longo da sociedade é fundamental que exista uma cláusula que estabeleça um percentual mínimo ou máximo de distribuição de lucros e dividendos. A partir de um período de maturação, que será maior ou menor, em cada caso concreto, isso poderá satisfazer, de certa maneira, o interesse dos sócios retirarem ao longo da vida da sociedade esses lucros. Num segundo momento, no momento da morte da sociedade, é fundamental que exista uma cláusula que, desde logo, deixe esses sócios prevenidos quanto à sua vinculação a este corpo empresarial em decomposição. Estamos de volta falando na importância, então, do contrato, que é fundamental. E principalmente porque, Paula, quando você discute esse modelo teórico da cláusula, você ainda não está em alto mar. É como você imaginar como será o seu comportamento num cruzeiro, se você terá ou não enjoo, dispondo de um simulador. Ou seja, a discussão de um contrato, quando o advogado, de forma franca, de forma ética, expõe essas questões para os sócios e os deixa decidir, eles poderão experimentar, num modelo teórico, o que seriam as angústias de todos esses fenômenos que acontecem durante a vida de uma sociedade. Professor, com sua vasta experiência e com a grande burocracia que existe hoje no Brasil, o que é mais difícil, abrir uma empresa ou encerrar uma empresa? Olha, Paula, sem dúvida nenhuma, encerrar uma empresa. A empresa, por todo esse conjunto de problemas contábeis a que me referi, ela é virtualmente inincerrável. Estou usando um neologismo, uma palavra que não existe. A sociedade, por outro lado, quanto à sua abertura, e isso deve alertar aos telespectadores também, ela tem uma virtuosidade, porque a sociedade é fundamentalmente um fenômeno econômico. E muitas vezes, mesmo que eu não tenha um contrato formal, é um pouco como ocorre com a união estável no âmbito do direito de família. Ainda que eu não tenha um contrato formal, ainda que eu não tenha um ajuste formal, que eu não tenha comparecido à igreja, ou à sinagoga, ou à mesquita, a mulher de branco, normalmente, porque ela é mais vaidosa, etc., se eu tiver uma convivência com características familiares, eu terei uma família e terei consequências no plano jurídico. Assim também na sociedade, é um fenômeno bastante conhecido, o fenômeno da sociedade de fato.
né? Então, para se começar uma sociedade, basta que 2 ou mais pessoas empreendam em comum ou empenhem em comum certos recursos fundamentais. E muitas grandes sociedades começaram assim e foram negócios extremamente virtuosos. É claro que haverá um momento em que isso haverá necessidade de uma formalização. E essas são as melhores sociedades, assim como outros fenômenos contratuais que eu gostaria de lembrar aqui, como o da franquia. A franquia não é uma sociedade, basta que nós lembremos, por exemplo, de McDonald's, que é o exemplo mais recorrente. Não é uma sociedade, mas implica o uso comum de certas características de marketing, de certos produtos, etc., com um virtuosíssimo resultado. Então eu diria assim, é importante discutir uma sociedade, é importante ter uma discussão frontal, ética e franca sobre a necessidade e a conveniência de se associar, até porque desta discussão pode surgir uma decisão por não associar-se e por buscar-se uma outra alternativa de contrato comercial, como o da franquia, como o da distribuição, por exemplo, que é tão interessante no ramo de veículos automotores. O fenômeno da distribuição, você tem todas as distribuidoras, como o da concessão de vendas com exclusividade, que são outros contratos menos empenhativos e que acomodam interesses, às vezes de uma forma muito melhor que a forma societária. Principalmente por isso, porque embora tanto o contrato de concessão quanto de franquia também tenham dificuldades no momento do seu rompimento e da sua terminação, eles não são tão complexos quanto o fenômeno societário. Eu diria assim, que sociedade é por toda a vida. Né? E por isso mesmo, é claro que e aí o contrato adquire uma importância muito grande para te deixar algumas portas de saída abertas, que sejam portas que acomodem tanto o interesse individual dos sócios, quanto o interesse daquela coletividade de credores, de consumidores, de funcionários e colaboradores que acabam dependendo no mercado da atividade daquela sociedade. Nada disso é para desestimular, nada disso que digo é para desestimular, muito pelo contrário. Quando ela é indicada, quando ela corresponde à vocação efetiva daquelas pessoas, nada existe de melhor do que uma sociedade. Mas é preciso que, através de uma análise responsável, de um autoconhecimento e de uma ajuda, digamos, técnica, que seja avisada e atilada, que as pessoas se precavejam antes. É sempre melhor. Em inglês você tem um ditado muito comum que diz assim, better safe than sorry, ou seja, é melhor estar seguro num dado momento do que lamentar isto depois. Então, por que não? Por que não se cercar das ajudas que estão aí à disposição, procurar um bom profissional, trabalhar o seu próprio questionamento, chegar no seu autoconhecimento e fazer uma sociedade que de fato vale a pena. É a nossa dica então para os empreendedores que estão nos assistindo, procurar um bom advogado, ter toda a orientação antes de partir para uma sociedade. Seria isso, né, professor? Isso, Paulo. Prestar atenção no contrato, né? Antes de tudo. Com certeza. Professor, muito obrigada pela presença, por estar hoje aqui conosco no Gestão Eficaz. Eu é que agradeço a oportunidade, Paulo. Que ótimo. E para você que está nos assistindo, fica mais uma vez a dica, o livro do professor Jair Gevaerd, o Manual do Sócio, tudo o que você precisa saber antes de abrir, ou iniciar ou fechar uma empresa. O livro é editado pela editora Ítala. E assim o programa Gestão Eficaz de hoje chega ao fim. Você que esteve nos assistindo, muito obrigada pela companhia. Na semana que vem nós estaremos de volta. Até lá!